eu quero saudar você, ou o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus, e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para transmitir a nossa programação relacionada à questão de doutrinas básicas. Naturalmente, estamos nos referindo a doutrinas bíblicas. E o nome básicas é exatamente porque trata-se de doutrinas que são mais conhecidas na Bíblia, doutrinas que normalmente as pessoas discorrem sobre elas quando se refere às coisas da Bíblia, às coisas de Deus e assim por diante. E hoje nós vamos usar mais um tema de um aspecto doutrinário da Bíblia que envolve o nosso tema e a nossa relação com Deus. E este tema, ele vem sempre na forma de uma pergunta. Esse tema é hoje relacionado ao culto. E a pergunta é a seguinte, do nosso tema de hoje. Um culto online substitui um culto presencial? Eu estou querendo dizer o seguinte, que assistir ou participar de um culto online substitui a participação ou assistência a um culto presencial? Podemos ainda aprimorar essa pergunta, porque normalmente as pessoas fazem comentários sobre esse tipo de pergunta e as pessoas às vezes perguntam o seguinte: quem assiste a um culto online vai tirar dele maior proveito para a sua vida espiritual do que quando assiste a um culto presencial? Vamos continuar nossas perguntas em cima do nosso tema. Por exemplo, o que seria mais cômodo para o assistente? Assistir a um culto online ou assistir ou participar de um culto presencial? Outra pergunta interessante é a seguinte com relação ao nosso tema. Será que Deus receberá o culto que eu oferto a Ele somente quando eu estiver presente fisicamente nesse culto? Então agora, diante dessas perguntas que estão emoldurando o nosso tema de hoje, do nosso programa Doutrinas Básicas, nós vamos então tecer os seguintes comentários. Muito bem. Vejamos então, à luz das Escrituras, ou seja, da Bíblia, o que representa assistir ou participar de um culto presencial, ou receber uma simples informação a respeito deste culto, na condição de fisicamente ausente dele. Então vamos lá. A Bíblia nos fala de um culto realizado por Jesus com seus discípulos, isso após a ressurreição de Jesus. Este relato está no Evangelho de João, no capítulo 24, onde ali ele nos fala de que um daqueles discípulos não estava presente nesse culto, era Tomé. E ele recebeu apenas a informação dos detalhes do culto, naturalmente através dos outros discípulos que informaram para ele como foi aquele culto presencial. E essa ausência daquele culto no qual os outros foram beneficiados pela presença de Jesus ali, trouxe para Tomé um sentimento de incredulidade. Ele não acreditou no que eles falaram a respeito daquele culto do qual eles participaram presencialmente. Mas somente agora, mais tarde, no culto seguinte, aí sim, agora Tomé estava ali e ele participou presencialmente desse culto. Somente ali é que ele pôde experimentar o que era o toque da mão de Jesus nele, ele poder tocar a mão de Jesus, tocar o corpo de Jesus. E isso então restituiu a ele a fé em Jesus. Então, muito bem, isso é apenas uma pequena demonstração daquilo que representa a participação em um culto presencial, no qual ali o participante ele tem a oportunidade de sentir Jesus mais de perto, tem a oportunidade inclusive de ouvir os louvores cantados ali por aqueles que participam do culto. Ele tem a oportunidade de compartilhar suas experiências com as outras pessoas ali e desfrutar naturalmente das bênçãos de Deus, aquelas que Deus tem para os seus servos, quando eles estão reunidos de forma coletiva, ou seja, quando eles estão reunidos juntos. Nós vamos ver uma experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele confirma essa experiência da igreja primitiva, e a igreja primitiva ela tinha essa experiência, e ele fala ali quanto ao benefício de um culto presencial. E ele fala isso nas seguintes palavras, eu vou ler aqui
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, nos versos 26, quando ele diz assim, no texto bíblico: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou seja, quando vos reunis, né? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Língua quer dizer língua estranha, né? Tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, é que nos fala isso. Então, a grande experiência, portanto, dos primeiros irmãos em Cristo, ou seja, lá na igreja primitiva, com o culto presencial, né? O que é um culto presencial? Ela está registrada, inclusive, num primeiro momento ali daquele culto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1. E nós vamos ver o que está escrito lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, quando diz assim o texto: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o versículo 2 diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam ali reunidos. E aí tudo bem, você pode fazer uma pergunta. Tá certo, mas naqueles dias não havia culto online. Sim, de certa forma, era algo que era representativo de um culto online, porque havia aquelas pessoas que eles não estavam ali assistindo presencialmente, eles estavam assistindo de longe. Então, ao longe, no lugar onde eles estavam, aquilo que se passava ali, naquele cenáculo, onde estavam ali reunidos quase 120 pessoas ali que estavam reunidos em culto presencial, eles tiveram então uma visão distorcida daquilo que eles viam ali, porque eles estavam ausentes, estavam fora, eles não estavam ali no mesmo ambiente. E aí chegaram inclusive a pensar que os irmãos ali estavam embriagados naquela hora, sendo aquela hora 1h da manhã. Então você vai concluir que haverá sempre uma grande diferença entre a participação ou assistência a um culto online e um culto assim, entre um culto online e um culto presencial, porque nós havemos de convir que quando nós estamos assistindo a um culto online, é natural que nós podemos ter algumas liberdades de ações. E essas ações, de alguma maneira, elas desviam a nossa atenção e até, às vezes, nos tiram da comunhão com os demais que estão lá no culto presencial. Nós podemos assistir, por exemplo, ali, num momento como esse, assistir tomando um cafezinho, ou um copo de água, ou qualquer outra ação que, normalmente, num culto presencial, nós iríamos evitar para não sairmos assim, vamos dizer, da comunhão no culto. Portanto, sem dúvida, o proveito para a vida espiritual na questão de assistência a um culto presencial será sempre bem maior do que assistir a um culto online. Mas ainda temos uma pergunta a ser respondida sobre este assunto. E é claro que não há dúvida, já respondendo à pergunta, é claro que não há dúvida de que Deus recebe sim aquilo que é ofertado a Ele, né, por um assistente a um culto online. Mas isso quando? Porque, primeiro, Deus conhece a necessidade de cada um. Então, digamos, por exemplo, que esse assistente ao culto esteja em uma cama, enfermo, deitado numa cama, ou em casa, ou num hospital, ou até mesmo ele esteja em uma viagem. Mas o que importa para Deus é receber daquele assistente ao culto online um gesto de sincera adoração a Deus, onde ali a pessoa possa participar de forma ativa, né, de cada ato do culto. Uma hora de oração, ele fecha os olhos, vai orar também. A hora que estiver cantando, ele conhecendo o louvor, né, e lendo o louvor na tela, muitas vezes, ele vai poder ali, então, se comportar como se estivesse presencialmente naquele culto. Então, não se trata simplesmente de assistir a um vídeo de um culto, mas de ser um participante daquele culto, ainda que, circunstancialmente, tenha que participar daquele culto de forma online.
Mas, por outro lado, tem um detalhe: ele vai sentir muito com essa participação, sabe o quê? O desejo de estar com aqueles que estão lá no culto presencial, porque ali eles estão desfrutando ali de todos os benefícios da presença de Deus e de forma assim mais participativa, mais concreta, mais assim de uma experiência pessoal com Deus. Então, eu espero que com essas colocações aqui nós possamos concluir o que é mais proveitoso: você estar presente pessoalmente em um culto presencial ou simplesmente assistir a um culto online, mas sem a real necessidade de assistir aquele culto online. Tá bem? Deus então abençoe, com a paz do Senhor Jesus.